Oi, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou Deise Costa, sou professora de modelagem e costura e aqui nesse canal você aprende a fazer as suas roupas e dos seus clientes do zero. Hoje eu vim trazer para vocês o tutorial dessa camisa aqui, ó, que eu já mostrei para vocês lá no meu Instagram e vocês pediram aula. Então a gente vai analisar algumas características dessa camisa para que vocês consigam fazer a sua também, tá? Lembrando que na plataforma Deise Costa Academy você se torna especialista em modelagem e costura de qualquer segmento que você queira criar. Seja moda praia, moda fitness, modelagem de tecido plano, masculino, feminino, adulto, infantil, técnicas de costura, especialista em blusas, especialista em calças e tudo mais que você quiser aprender. Vou deixar o link aqui na descrição para você. Lembrando que dentro da Escola Deise Costa Academy, os alunos têm mentoria contínua e toda semana a gente tem live para atualizar o conteúdo. Agora, voltando aqui para a nossa aula, eu quero que você preste atenção nos detalhes. Porque camisa por camisa, a gente tem diversas aulas aqui no canal. O que é interessante eu trazer para vocês aqui nessa aula? Algumas variações. Porque, gente, já são 10 anos de YouTube, já ensinei muitas camisas aqui no canal. Inclusive, essa aqui que eu estou usando, tem aula aqui no canal. Olha como é que ela é bonita. Fiz várias dessas, várias cores. E é interessante você ter uma cor ali diferente para você compor um look. Então, eu estou com um visual super básico, uma calça jeans e uma blusa que vai ser o ponto focal da minha produção. E a clássica camisa branca, né, que a gente consegue compor aí looks para qualquer ocasião. Então, esse modelo que eu estou usando, por exemplo, eu fiz no linho misto. Ela tem franzido aqui na manga. Ela é um pouco mais larguinha do corpo, mas ela tem um comprimento igual, frente e costas, tá? Ela já tem uma pegada um pouco mais da tradicional, sendo com um pouco de informalidade aí em alguns detalhes, como, por exemplo, os botões de pressão, né, o franzido na manga, essa coisa da manga mais caída no braço, que eu amo, e a gente vai ter esse também, olha, esse efeito, que não é um ombro localizado exatamente aqui em cima, e o franzido aqui na manga, que é opcional, mas isso são elementos que a gente consegue trazer a camisa social com uma pegada um pouco mais despojada e aí de acordo com o que você gosta. Aqui a gente vai ter uma camisa, mais uma variação, né, com alguns detalhes que vai fazer toda a diferença. Primeiro ponto dela é que a gente tem um tecido bem leve, tá? Aqui eu tenho um viscolinho, e aí vocês vão ver no detalhe que é um tecido que ele tem uma leve transparência e que ele tem uns riscos, então ele tem essa parte estética muito bonita, tá? Então, foi feito num tecido bem leve para trazer esse caimento. Eu usei essa camisa, dentre outros looks, com uma calça pantalona, que eu já ensinei aqui no canal também, sendo que também feita de viscolinho. Então, foi um look totalmente fluido, né? Aquela leveza muito bonita, uma calça vermelha. Vou deixar aí na tela para vocês. E eu usei ela por fora. Então, foi aquela pegada muito despojada, oversize, elegante ao mesmo tempo. Então, dá para a gente compor looks de variados estilos. E a camisa branca, ela traz essa possibilidade. E quais são as principais características dela? Ela é uma camisa ampla, tá? No seu comprimento, ela não vem até a linha de pequeno quadril, ela vai até abaixo aqui no quadril mesmo. Só que ela tem uma gola não tão estruturada, ela tem uma camada de entretela bem fina, uma entretela de papel. Na frente, a gente tem ela toda lisa, o ombro ele é mais caído, então ele não é aquele ombro localizado aqui, a gente tem uma queda para que essa manga ela comece já aqui no braço, então a manga mais ampla, tá? De cabeça baixa, ela não é uma manga que tem a cabeça alta, que vai necessitar o franzido, não, ela é uma cabeça quase plana, para encaixar já aqui no braço, porque a cabeça da manga mais desenhada, ela precisa encaixar no ombro, tá? Para a gente fazer um embebido, para a gente colocar uma ombreira, ou então para a gente fazer pregas e franzidos. Quando não tem, a gente precisa fazer uma cabeça de manga mais baixa, tá? Porque senão fica aquele volume aqui. A manga bem ampla, a gente tem aqui as preguinhas na manga, um punho muito, muito, muito tradicional e simples. Agora, o detalhe mesmo desse modelo, a gente vai ver na lateral. Ó, eu aumentei a altura do manequim para a gente conseguir ver aqui na lateral. Ó. Aqui a gente tem um mullet, tá? Uma modelagem onde a parte de trás ela é maior que a da frente, então na frente a gente tem a lateral arredondada, então elas não se conectam. E aqui atrás a gente tem essa parte maior, quadrada, tá? Bem retinha. E aí a gente tem a pala em cima com uma prega fêmea
e toda essa amplitude, uma modelagem bem despojada, tá? Mas ao mesmo tempo elegante, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou usar um viscolinho também, sendo que ele no marrom, tá? Vou mostrar bem de pertinho para vocês verem. Tecido. E aí é importante vocês terem sempre em mente que o fabricante, dependendo do fabricante, a gente sempre vai ter uma variação no caimento. Então esse viscolinho aqui, ele é mais fininho. Desse fabricante aqui, ele é um pouco mais pesadinho, mas ainda assim é um viscolinho. E você pode variar, você pode usar viscose, linho. Cada tecido você vai ter uma estrutura diferente na peça, tá? Você pode ficar bem livre. Esse aqui não é tão transparente, mas ele tem toda a textura do viscolinho. Então a gente consegue ver os riscos, tá vendo? Então não é um tecido totalmente liso, opaco, igual, por exemplo, um tricoline, tá? Eu sei que muitos de vocês já são nível intermediário, já entendem, já são nível avançado, mas eu entendo também que muitas pessoas aqui são iniciantes, querem fazer suas roupas, e eu preciso ter uma linguagem um pouco mais simples para que eu consiga atingir todos vocês, dar oportunidade para quem está começando também conseguir fazer as suas roupas aqui no canal, tá? Então eu vou falar uma linguagem mais simplificada, vou fazer uma metodologia de traçado mais simples do que o que eu ensino no meu curso, por exemplo, tá? Para vocês entenderem. Então quais as medidas que a gente vai precisar para fazer essa blusa, essa camisa, né? O busto, circunferência de busto, na mesma altura a fita. A gente vai precisar, ó, do ponto mais alto do ombro, início do pescoço, passando por cima do busto, o comprimento total da peça. Aqui eu tenho 72. Você não vai precisar fazer marcação de cintura, mas a gente vai precisar pegar a circunferência de onde ela termina, tá? Então, na altura de quadril, você vai pegar a sua circunferência, que vai ser onde vai terminar a peça. Vai precisar medir ombro, e aí a partir do seu ombro a gente vai fazer um aumento. Aqui eu tenho um ombro de 16, o meu ombro, por exemplo, ele é 11. Então, eu vou fazer um ombro de 15, 16 para ter essa caída, tá? E aí é importante a gente descontar isso na manga. Então, a gente não vai fazer a manga completa, mas o ombro caído, senão vai dar tudo errado. Então, eu tenho um ombro de 11, a gente precisa considerar nossas medidas de estrutura. E a partir daqui a gente vai medir, ó, do meu ombro final mesmo, onde tem um ossinho aqui, olha. Se você se olhar no espelho sem camisa, você vai ver que tem a articulação, aqui o encaixe do braço. Então, você vai botar a sua fita aqui, segurar a fita e passar ela por trás do cotovelo até a medida que você quer, que é ali no punho, tá? No ossinho do punho. Aqui eu tenho 58. Aí a gente vai aumentar um pouquinho. Então, quando a gente aumentar o ombro, a gente vai tirar, entendeu? A gente vai aumentar o ombro e vai tirar da cabeça da manga, para poder a gente compensar esse comprimento, tá? Na parte de trás, a gente tem um comprimento maior, né? Porque a gente tem um mullet. Então, eu tenho aqui um comprimento atrás de 80 centímetros, tá? E a gente vai medir a partir de onde vai ter essa abertura aqui, e uma altura de pala de 18 centímetros. Então, a gente vai fazer toda essa modelagem aqui. O que eu aconselho você para que a gente tenha uma modelagem, um traçado mais dinâmico e sem ter que explicar tudo do zero. Que você faça as suas bases, tá? Aqui no canal eu tenho as bases que eu ensino, base de blusa, base de manga, que é o que a gente vai precisar. Então vai estar tudo aqui na descrição. Essas bases são o ponto de partida para a gente fazer as nossas interpretações. Então aqui eu traduzi as minhas medidas que eu tirei do meu corpo e passei para cá. Então, isso aqui é o meu corpo, é o mínimo que eu tenho para me vestir. Menos do que isso não me veste. Então, a partir daqui eu posso criar qualquer coisa, qualquer modelo que vai me vestir. Então, é importante você ter as bases para que toda vez que você for criar um modelo, você partir da base. Tá? Você vai ter uma assertividade muito maior do que você pegar as suas medidas e traçar direto o modelo que você quer. Então, aqui no papel, na mesa agora, a gente vai iniciar esse traçado. Então, qual vai ser o primeiro passo aqui? Pegar a minha base e começar a fazer a interpretação do meu modelo. Então, primeiro eu já vou garantir que eu vou ter o comprimento aqui nessa área do papel. Com a minha base pronta, eu venho iniciando, então, a minha transformação. Ó, não tenho nenhuma pence, eu não tenho nada para transferir para criar pence aqui. Na verdade, eu só vou crescer a minha peça e dar volume. Eu vou afastar um pouco da borda do papel, porque eu preciso de transpasse, que é o abotoamento que vai sobrepor aqui na frente. Então, eu vou copiar isso aqui. Na base, a gente tem a pence fundamental de base, né? Essa de cintura aqui. Na plataforma, lá no Daisy Costa Academy, nos meus cursos, eu ensino 3 a 4 bases de blusa, tá? Tem pence no ombro, tem pence balãozinho, tem pence de lateral, tem pence de cintura. Então, lá a gente tem ali possibilidades maiores de criação nas bases. E aí, então, a gente começa aqui, ó. Bom, a partir do ponto mais alto do ombro para baixo, eu vou colocar o comprimento, né? Ali eu tenho 70 ou é 72, não lembro. Aqui eu tenho 70 centímetros.
Então, já vou vir aqui e marcar. Tendo esse ponto aqui marcado, eu vou aumentar o meu centro-frente para chegar ali na marcação do comprimento. Esquadro, então eu vou colocar aqui nessa altura e vou fazer a base da blusa, tá? Lembra que eu falei que a gente tem que pegar a circunferência de onde vai terminar essa blusa? Cada um tem a sua medida. Então, eu vou pegar a minha aqui, ó, 70 centímetros, é bem na linha do meu quadril. Então, eu vou vir aqui e vou pegar esse valor e dividir por 4. Aí, você vai pegar essa quarta parte e vai colocar aqui, na base. Por enquanto, percebe que eu ainda não estou deixando folga, tá? De vestibilidade, que é aquela folga de conforto, a folga a mais do que a minha estrutura. Vê que a peça, ó, vê que a roupa, ela não fica colada, tá? Ela não fica colada, ela fica medidas além do corpo, né? Então, a gente tem que acrescentar essa folga. Vou deixar marcado aqui essa pence fundamental de base, só para eu ter noção da posição dela. Sabendo que eu tenho um ombro caído, a minha cava, ela vai ser maior do que essa cava aqui, por exemplo, que é mais na articulação, a manga mais encaixada. Então, eu tenho que fazer uma cava mais ampla, tá? É uma peça oversize. Então, essa medida de cava aqui, que foi construída na base, ela é bem justinha. É tudo medida estrutural do corpo. Então, eu vou vir aqui e vou aumentar essa cava para 3 centímetros. Então, eu vou descer 3 centímetros aqui. Posso descer mais depois, se eu achar necessário. O meu ombro, lembra que eu tenho que aumentar ele? Então, eu vou vir aqui, ó, eu tenho um ombro aqui de 12, eu vou aumentar ele para 16. Então, eu vou deixar ele ficar o total com 16. Você pode usar uma régua curva se você tiver, mas se você não tiver, você pode vir a mão livre, tá? Não precisa você ficar refém de régua, certo? Eu vou vir aqui e vou fazer essa curvatura de cava nova. Tá? Então, isso aqui já não é mais a minha cava. Isso aqui também não. Quando eu tenho gola, eu posso afastar um pouquinho, olha, porque essa peça aqui, ela nem tem botão aqui, ó. Mas se ela tivesse, ela seria uma gola mais soltinha, tá vendo? Eu gosto de dar uma leve folgadinha pra minha gola não ficar assim, ó, totalmente fechada, apertando. Então, pode ver que ela tem uma folguinha, as minhas golas. Então, o que que eu faço? Eu não mexo na altura, mas eu mexo na largura. Então, eu vou abrir aqui, olha, do meu decote para fora 1 centímetro, para deixar esse decote mais aberto, certo? Então, eu venho aqui e refaço essa curva sem mexer na altura e só abrindo na largura, ok? Então, eu sou obrigada a vir aqui e repor esse 1 centímetro que eu tirei do meu ombro. Então, se você for mexer no decote, faz antes de ajeitar a cava, tá? Eu vou ter que refazer aqui, ó. Feito isso, eu já tenho ombro, cava, decote, comprimento. Preciso dar volume na minha peça. Então, eu vou vir com uma tesoura de papel. Eu vou abrir no centro da minha peça. Para dar esse volume, eu vou abrir aqui, olha, mais ou menos no meio. Na direção dessa pence aqui. E vou ir lá no ombro. E não vou separar lá. Mas eu vou abrir aqui. Pronto, já dei o volume da minha folga de vestibilidade que eu preciso. Essa folga, ela não tem valor fixo. Cada pessoa tem uma percepção de conforto. Então, se você não gosta de peças muito amplas, porque você acha que te engorda, te aumenta muito, abre pouco, 2, 3 centímetros aqui na barra, tá? Porque isso já vai... Lembra que a gente está fazendo a quarta parte do molde, que é só uma frentezinha aqui, ó. A gente ainda tem outra frente e as 2 pedaços do traseiro. Então, tudo que a gente aumenta na quarta parte do molde, na verdade, a gente está aumentando 4 vezes no final da peça pronta. Então, se eu abro 3 aqui, na verdade, estou abrindo 12, porque é 3 vezes 4 no final. 1, 2, 3, 4 partes. Então, não é pouco, tá? Mas eu sou exagerada e eu vou abrir 6, 7 aqui na barra. Abri 7 centímetros ali. Feito isso aqui, ó, colei. Belezinha. Agora eu vou acrescentar o meu transpasse. Eu vou medir aqui, porque eu não sei quanto que está esse transpasse, ó. Eu tenho 3 centímetros. Então, o transpasse, o que que ele faz? Ele tem essa marcação aqui fora, mas ele tem a virada para dentro com a mesma medida. Ainda tem aquela pontinha de acabamento. Então, a regra do transpasse é 2 vezes o transpasse mais 1 de acabamento. Então, a gente tem 3 centímetros aqui fora. Se você for olhar, tem a virada de dentro. Se você descosturar aqui, você vai conseguir abrir.
Então, eu tenho 3 para cá, 3 para dentro e a viradinha da costura. Então, eu vou usar 7 centímetros, tá? 7 centímetros de transpasse. O final é 3, mas é o quê? 2 vezes o transpasse mais 1. E vou fazer a marcação certinha da medida do meu transpasse. Então, ó, é 3 do centro-frente para fora. Onde é o centro-frente? Essa primeira linha que a gente tem aqui, olha, do retângulo inicial que a gente usou, centro-frente, aqui. Então, aqui é o transpasse de 3, aqui tem que ter mais 3 e aqui na ponta 1 de virada. Na lateral, a gente tem um arredondado, né? Então, a gente tem que vir aqui na lateral e fazer isso aqui, ó. Eu levantei aqui, até exagerei, pode ser 5 centímetros. Prontinho. Ó, molde da frente finalizado. Eu vou cortar essa peça aqui no fio reto 2 vezes. Segundo passo, molde traseiro. Então, eu tenho aqui o molde base das costas. Vou fazer a cópia dele. Eu já tenho a minha estrutura inicial de corpo aqui. Eu vou só dar uma ajeitada nesse decote, porque ele não é muito legal, esse decote dessa base aqui, ele tá muito baixo. Mas quando você fizer a sua estrutura de molde base, você vai fazer direitinho, ó. Aqui eu tô com uma queda de 4 centímetros no meu decote costas, eu gosto dele um pouco mais alto. Então, eu gosto de refazer esse decote aqui e deixar ele um pouquinho mais alto. E eu já coloco o meu comprimento final, que é de 80, né? 80 centímetros. Feito isso, eu vou aumentar o meu comprimento do centro até chegar lá. Vou esquadrar nesse comprimento final e vou colocar aquela minha medida de quarta parte de quadril, lembra? Quarta parte de quadril. E vou ligar aqui na cava. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu molde da frente. Lembra que eu tirei 1 centímetro do meu pescoço aqui? Pra ficar uma gola mais soltinha? Então eu tiro, ó, eu entro aqui, ó. Eu entro no meu decote costas, apoio o meu ombro da frente e já faço aqui a marcação do meu ombro. Porque afinal de contas eles vão se encontrar lá na costura, né? Então nada melhor do que a gente pegar essa mesma medida. Eu vou descer aqui os 3 centímetros na cava para fazer a minha curvatura nova. Lembra? Essas cavas mais amplas, elas não têm uma curvatura muito profunda, tá? Elas são mais retinhas mesmo, porque ela já tem que encaixar no braço, não tem aquela curva da cava. Eu vou pegar aqui a altura que eu tenho da parte do mullet, eu tenho 15 centímetros solto aqui atrás. Então, eu vou marcar esses 15 centímetros e vamos aqui definir. Olha, menino, certinho. Isso que você pode fazer, ó. Você define a abertura que vai ter dessa parte solta atrás, na lateral, apoia o molde da frente e aí você vai ver a altura que vai ficar a cava final. O meu deu certinho, mas poderia ser que tivesse dado um pouco errado aqui, né? É bom ter essa referência do molde da frente sempre. Então, aqui eu já sei que tem a abertura. Então, vou botar aqui, ó, a abertura. E é onde é o encaixe da blusa do molde da frente. Aí, como atrás ela é reto, aqui ok. A gente vai só marcar a altura dessa pala. Então, a 20 centímetros do ponto mais alto ali do decote, eu faço a minha pala traseira. Esquadro no centro costas, pá. Então, aqui eu tenho pala traseira da camisa marrom. Branca, mas como eu vou confeccionar no tecido marrom, vai me dar a melhor referência. Aqui ela tá cortada uma vez só, a referência, tá? Então, aqui a dobra do tecido, centro costas, beleza? Beleza. Centro costas, dobra do tecido também, porém a gente tem a profundidade dessa prega, ela é de 2 centímetros. Então, a prega é a mesma coisa do transpasse. A gente tem a parte de cima, a medida que entra. Então, na verdade, são 4 centímetros, tá? Para cada lado. Então, aqui eu vou aumentar 4 centímetros na minha largura. Por isso que a minha peça lá, das costas, ela vai crescer aqui, tá? Quando eu for acrescentar a prega. Eu não vou fazer não vou abrir no meio do molde igual eu fiz na frente. Porque aqui eu já vou dar amplitude para todo o corpo da peça. Então, aqui é o centro costas agora. Aqui é o centro costas agora. E aí eu vou dividir essa prega aqui em 2 centímetros, porque aí a gente vai fazer essa virada. Beleza? É isso. Então, aqui eu vou cortar essa peça uma vez na dobra do tecido. Aqui é a camisa marrom. Peça
traseiro. Show? Muito bem. Agora a gente precisa fazer o molde da manga e da gola para finalizar. Vamos para a manga? Então eu tenho o molde base da manga. Façam, tá na descrição a aula. Copio. O molde base da manga que tá aí na descrição para vocês é uma manga curta, mas não tem erro. É só você pegar a medida da manga que eu te falei, lembra no início? E você vai aumentar o comprimento dela. E aí você vai colocar a medida do punho, tá? Porque no molde base curto, você vai pegar a medida do braço. Como a manga comprida, ela termina aqui, você vai pegar a medida do punho. Porém, o punho da camisa, o punho de tecido plano, ele não é aqui é para malha. O punho de tecido plano, você vai fazer uma mãozinha assim, ó. E vai passar a fita em volta do seu dedo. E aqui você pega a sua circunferência de punho. Eu tenho 22. Aí você vai pegar metade disso e vai colocar metade para cada lado do meio da manga. Só. E aí liga da cava até lá embaixo. É a sua base de manga longa, tá? Por que o punho é aqui? Porque se eu boto aqui, é a medida menor do que a mão. A minha mão não entra, vai ficar agarrado, tá? Então é isso. Então, ó, meio da manga, que é o fio, meio de cabeça de manga, altura de cotovelo, é importante ter, do ponto mais alto do ombro até o cotovelo com o cotovelo esticado, mas a gente também vai precisar da circunferência do cotovelo, que é ele dobrado com a articulação trabalhando, que é uma medida maior do que com o braço esticado, tá? Então, tem que pegar essa medida e eu tenho, acho que 30, deixa eu ver. Eu tenho 30. É importante ter aqui, ó, a altura do cotovelo e a circunferência a gente vai usar na hora de mudar o modelo, tá? Conferir. Aqui é a cava da frente, tem que marcar aqui a altura de cotovelo. Bom. Lembra que a gente aumentou o ombro? Então, a gente tem que compensar isso na cabeça da manga. Então, se eu tenho 11 centímetros de ombro e deixei ele com 16, eu aumentei 5 centímetros, certo? Então, esses 5 centímetros que eu entrei aqui no meu braço, eu tenho que tirar da minha cabeça da manga. Então, eu venho aqui no meu molde e tiro, porque eu invadi o espaço dessa área da manga, né, no ombro. Então, aqui que eu vou fazer a minha cabeça de manga mais baixa, mais rasinha. Pode vir aqui e fazer a mão livre, não tem problema, ó. Só fazer uma linha contínua. Já tirei essa parte de cima da minha cabeça de manga. Ó, que bonito! Só que eu alterei minha cava. Lembra que eu aumentei a cava? Então, essa cabeça de manga aqui, ela foi projetada na cava da base. Como eu alterei essa cava, já não é mais a cava da base, é a cava do modelo, eu preciso aumentar o que vai ser encaixado nessa cava. Então, a gente precisa ir lá e medir. Então, como que a gente faz isso? Precisamos aferir a cava da blusa, como é que ficou. Então, o traseiro aqui eu fiquei com a fita em pé, a gente vai medindo, tá? No final das contas, eu tenho uma cava de 24 nas costas, eu vou marcar aqui. E na frente eu fiquei com uma cava de 22. Belezinha? Com essas medidas a gente vem aqui conferir. Quanto que eu fiquei aqui agora? Vamos lá. 19. E aqui costas. 20. Então, quanto que eu preciso para chegar na cava das costas? Eu preciso de 4. E na cava da frente, 19, 20, 21, 22, preciso de 3. Então, no total, eu preciso aumentar 7 centímetros da área dessa cabeça de manga aqui para ela encaixar na minha cava da blusa, tá? Na hora da costura. Então, eu posso alterar isso de várias formas. Posso só puxar aqui? Posso. Mas aí eu só vou crescer aqui. Minha manga aqui vai continuar justa. Como eu tenho uma peça toda ampla, eu vou abrir no meio da manga, porque aí eu tenho uma amplitude de cima a baixo. Então, eu aumento todo o corpo da minha peça. Show? Aqui eu tenho que descontar o meu punho, que é de 6 centímetros. Então, eu vou vir aqui e já vou tirar... Deixa eu ver quanto é que tem essa manga aqui no final das contas. Só a manga, 56. Então, na verdade, 56. Eu não vou tirar. Tá? Se eu quisesse uma manga bem aqui, ó,
bem aqui encaixadinha, igual essa daqui, eu teria que descontar, tirar do molde a medida do punho, para depois eu acrescentar o punho. Só que quando eu visto essa peça aqui, o meu punho ele fica bem aqui, ó, no meio da mão. Aí eu dobro. Mas aí fica a seu critério qual o tamanho da manga que você vai querer. Se você quiser ela bem aqui no ossinho do punho, você desconta aqui para encaixar. Senão você acrescenta. Tá? Eu não vou mexer em nada aqui não. Tá ótimo. Eu vou soltar o meu molde das costas para poder a gente finalizar o molde da manga. Não esquece de deixar like nesse vídeo, tá? Lembra que YouTube é máquina e entende as suas ações dentro da plataforma. Então, por favor, não saia desse vídeo, mesmo que você não assista tudo. Dá um like, deixa um comentário, mesmo que você vá assistir depois de novo, deixa um comentário, faz a interação aqui no vídeo para que ele te mostre mais vídeos meus quando eu lançar vídeos novos, para que ele mostre esse canal para outras pessoas, nosso canal cresça. Estamos batendo a marca de 600 mil inscritos. Me ajuda a conseguir a plaquinha de 1 milhão? Conto com você. E vou colar um outro papel para a gente ter a amplitude de folga que a gente precisa. Quanto, Deise, que você vai abrir? Meu amor, você é livre. Eu vou te dar a medida que eu vou abrir aqui para você ter uma noção, mas saiba que você pode fazer do seu jeito, abrir mais ou menos. Lembra que senão você ficar preso às medidas que eu uso, tá? Aí é bom fazer uma base aqui, só para a gente não colar uma parte mais alta que a outra. Ó, a minha caneta tá começando a falhar. Vou colar uma. Mais conceitos de construção de blusa, variação de interpretação através da base. Outras estruturas de base você aprende dentro da plataforma. Tem o curso que ele é só de blusas, que a gente foca bastante aí nessa parte. Então lembra que se você quiser se especializar, se aprofundar, ser minha aluna, sair aí dessa dependência de tutoriais gratuitos no YouTube, de nunca saber fazer, o link está aqui abaixo na descrição. Aí eu vou marcar essa nova abertura. Se aqui eu abrir em 10, aí eu vou marcar a metade aqui. E vou marcar a metade da abertura da cabeça de manga, porque aqui vai ser o meu novo fio, tá? Bem no centro. Aí eu vou marcar os meus 22 centímetros da frente. Entrou 22, tá aqui. Ó, vou movimentar para poder não abrir tanto. Vou ajustar aqui. Porque senão eu vou ter que tirar depois. Aí eu fico, bota, tira, bota, tira. Vou fechar mais um pouquinho, porque aí fica com a minha medida certinha, tá? É importante você ir ajustando aí. 22 já tenho aqui no meu molde frente. E atrás eu preciso ter 24, né? Tô com 26, então eu vou soltar aqui e vou fechar mais um pouco. 24. Ok, manga finalizada. Agora, aqui no punho, a gente tem nós temos duas pregas de 2 centímetros na parte de trás. Então, na parte de trás aqui, então, ó, a partir do meio, eu vou marcar a minha prega. Então, eu vou dar uma distância de 2 centímetros e vou marcar a primeira prega. Vou dar mais uma distância de 2, isso aqui não, ó. Ai, meu Deus. Eu vou dar um pique, tá? Só para não me confundir. Então, aqui é uma prega. Vou dar mais uma distância de 2 centímetros para marcar a segunda prega. Então, a gente vai dobrar essas duas preguinhas aqui. Vou dar outro pique. E vou marcar daqui para cá e a daqui para cá. Aí, aqui do ladinho, ó, vou dar mais uma distância de 2 e vou subir 6 centímetros. Então, aqui eu corto e dou um pique para cima. Vai ficar um Vzinho assim, ó. Para fechar, vamos fazer a gola? A gola é bem simples, não é nada difícil. Vamos precisar do contorno do decote das costas. Eu tenho aqui 9. E da frente, a gente vai considerar o transpasse, tá? Primeiro aqui, ó. Porque quando a gente for costurar, a gente vai dobrar a primeira parte, que é o acabamento, e a virada do transpasse. Então, vai ficar assim.
Então, essa primeira medida do transpasse a gente conta na gola. Então, a gente vai ter aqui, ó, a gola, só o decote frente, ó, 12 mais 3 centímetros de transpasse. Belezinha? Então, bora lá. Como que é isso aqui? Vamos fazer uma linha aqui em esquadro. Nove centímetros é 9 centímetros é decote costas. E na frente eu tenho 12 mais 3 de transpasse. É assim que a gente vai marcar. E aí, eu esquadro aqui para baixo. Quanto que eu vou ter, a gente pode variar bastante, tá? A gente pode ter até 10 centímetros dessa altura aí, mas eu vou seguir aqui. Eu tenho 3 de pé de gola e 7. A gente pode ter, no total, 10 centímetros aqui, no máximo, tá? E aí a gente vai distribuir. Nos tecidos, nos modelos de camisa mais tradicionais, a gente tem uma gola mais fininha, né? Mais elegante. Mas no modelo mais despojado, que é esse que a gente está fazendo, a gente pode fazer uma gola bem gordinha, digamos assim. Vamos fazer essas divisões aqui, ó. Costa, transpasse. Tá? Então aqui eu tenho centro costas, que é a minha medida do decote costas. Aqui é o ombro. Aqui é o decote frente. E aqui é o transpasse. Show? Vamos dividir isso aqui em gola e pé de gola. Pé de gola é aqui o colarinho, a parte de baixo que encaixa no decote. Eu vou deixar essa peça com 3,5 centímetros. E a parte de cima da gola, ela sempre vai ser maior do que a parte do pé de gola, tá? Então, se distribui de uma forma que a parte de cima sempre fique maior. A gente pode deixar aqui com 4 e aqui com 6, tá? A gente pode ir variando. Eu gosto de fazer a anatomia, porque essa parte aqui de baixo é a parte que vai encaixar no decote. O decote é curvo, então eu gosto de fazer aqui uma leve anatomia. De que forma? Subindo 1 centímetro aqui, ó, nessa parte, que é o centro frente. Aí eu venho fazendo isso daqui, que eu vou dar uma leve arredondadinha, fazendo com que essa gola tenha uma leve curvatura. Aqui eu gosto de subir meio centímetro no centro costas, que aí eu faço bem suave. Tá? Mas aqui não pode ter bico. Eu posso arredondar ou não, eu posso deixar ela redondinha aqui, ó. Ou eu posso deixar ela quadradinha, que é mais fácil de costurar, é mais fácil, tá? Se você tem dificuldade com gola, deixa essa parte aqui, eu vou deixar ela quadradinha, mas... aí, nessa parte do transpasse, a gente vai fazer uma diagonal, que ela vai definir a ponta de gola. O quanto que a minha gola vai ter de ponta quando eu tiver com ela fechada. Deixa eu ver o tamanho dessa minha diagonal aqui. Eu tenho uma golinha aqui muito discreta de 8 centímetros no total. Então aqui, ó, nossa, ela ultrapassou só meio centímetro, 1 centímetro do meu retângulo. Então eu venho aqui e faço a conexão levemente arredondada. Então eu vou ter a minha gola aqui. Eu acho que eu vou cortar dobrado para ficar mais fácil de cortar depois no tecido. A gente pode fazer ela inteira ou para botar na dobra do tecido. Mas olha como vai fazer todo sentido. E a gola vai entrar aqui em cima. Então quando a gente for cortar essa parte aqui do pé de gola, a gente tem que deixar um pique bem de leve, uma marcação aqui que é onde vai entrar a gola na hora da costura. Então é isso aqui. Essa parte aqui, eu gosto de cortar sempre na dobra do tecido. É mais fácil. Eu só cortei inteira para vocês entenderem. Então aqui a gente pode cortar essa gola ou no fio reto ou no fio deitado. Não vai interferir. Vou cortar 2 vezes na dobra do tecido, 1 vez na dobra da entretela, termocolante. Aqui é a mesma coisa. Fio reto ou deitado, 2 vezes na dobra do tecido, 1 vez na dobra da entretela. Faltou só fazer o punho, né? E o punho tem que ter a medida menos a medida do punho aqui, olha, da camisa com as pregas fechadas. Então a gente simula a costura e mede tudo, que é o que vai sobrar depois. Então eu fiquei com 25 centímetros de punho. Então aqui, olha, eu vou cortar um punho de 25 centímetros por 12, 2 vezes no tecido, não, 4 vezes no tecido e 2 vezes na entretela.
Vamos conferir as partes. E agora a etapa final da modelagem, ela é muito importante, que é a conferência das partes dos moldes. Molde da frente, vamos cortar 2 vezes. Aqui no abotoamento a gente pode cortar uma tira de 3 centímetros para colar nessa parte que vai virar, somente aqui, se o seu tecido for muito fino, mas se não quiser não precisa. Então 2 vezes a parte da frente, uma vez traseiro inferior, uma vez na dobra pala traseira, 2 vezes manga, 4 vezes o punho e 2 vezes na entretela e gola. Com a modelagem finalizada, estamos prontos para iniciar o corte do tecido, que está aqui, né? E a etapa da costura. Eu te convido a preparar toda a sua modelagem e aguardar na próxima semana o passo a passo da aula da costura, que eu vou trazer para vocês em um vídeo separado para que vocês consigam ter tempo de fazer a modelagem, de assimilar todas essas informações, porque a construção da etapa da costura desse modelo é um pouco diferente, porque a gente tem que ter um cuidado no acabamento do encontro das laterais, tá? E todas as etapas de montagem, que a gente chama de sequência operacional. Então, prepara o seu molde, prepara o seu tecido, prepara a sua máquina de costura, que na próxima aula a gente vai fazer toda a construção da costura e vocês vão ver o resultado final. Não esquece de comentar, me contar o que você achou dessa didática, dessa forma de dar aula. Eu sei que a maioria de vocês gostam do vídeo completo, modelagem e costura, mas quando eu venho mastigando e dando conteúdo mais explicadinho, é importante a gente separar as aulas para que principalmente os iniciantes tenham tempo de assimilar todas as informações, colocar o que foi ensinado em prática para a gente seguir para a próxima etapa. Então eu espero vocês lá. Um beijo! E quem quiser ser meu aluno, link aqui do Academy Membros na descrição.